Eu sou o professor Paulo Rangel Rios, da Universidade Federal Fluminense, Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta Redonda. Essa é a segunda parte do seminário que eu proferi na Universidade Técnica de Dresden, em março de 2018, e ele versa sobre a cristalografia da martensita lenticular. Nessa segunda parte eu vou tratar de relações de orientação martensita-austenita, determinadas por meio de EBSD, o uso do espaço de Euler para representar a relação de orientação é bastante conveniente, como nós vamos ver, e a interpretação dos dados de relação de orientação. Esse quadro mostra as relações de orientação entre a austenita e a martensita, com exceção da orientação de bem, que a gente vê aqui, 1,00 paralelo a 1,00, 1,00 paralelo a 1,0. Essa orientação de bem também a gente pode descrevê-la por meio de um par eixo-ângulo, né? 1,0045. Essa relação está bem longe das outras, porque ela de fato não ocorre. Mas as outras relações todas, se a gente olhar com um pouco de detalhe aqui, a gente vê que não estão muito longe uma das outras. Quer dizer, pelo menos... Bom, cristalograficamente elas são diferentes, mas elas não estão fisicamente tão longe. Por quê? Porque, em geral, essas relações de orientação estão próximas da ideia de que os planos mais compactos da martensita, que é uma tetragonal de corpo centrado, quase uma cúbica de corpo centrado, quando o teor de carbono é baixo, e da austenita, cúbica de face centrada, os planos mais compactos são paralelos e as direções mais compactas que pertencem a esses planos também são paralelas. Então a gente tem várias relações de orientação, Kurdjumov-Sachs é provavelmente a mais famosa, né? Schumann-Moase, Pitt, Greninger-Troiano, Greninger-Troiano 2, né? E elas são, se vocês olharem aqui do ponto de vista dos eixos, vocês vão ver que elas são são próximas, né? Essa representação no espaço de Euler, de relações de orientação no espaço de Euler, um dos grandes defensores disso é um sujeito chamado Nosy, e ele, na verdade, ele é de geologia, mas eu gosto muito dessa ideia porque, na minha opinião, eu não sou um cristalógrafo. Eu acho mais fácil olhar o espaço de Euler do que olhar, por exemplo, as figuras de polo. Para mim, pessoalmente, não. Para quem sabe realmente raio-x, cristalografia, acredito que prefiro olhar as figuras de polo, né? Da minha maneira de ver. Então, a gente aqui nesse espaço de Euler, a gente representa, cada ponto aqui representa uma relação de orientação, que é a relação de orientação de Pitt, que não né? Aqui Kurdjumov-Sachs, Greninger-Troiano, Nishiyama-Wassermann e bem, que a gente vê que está lá aqui está os ângulos de Euler correspondentes. Esse trabalho, essa parte do trabalho especialmente, foi publicada recentemente, está aqui a referência. O primeiro autor é o professor Karl Zielnik, agora o professor Karl Zielnik. E esses mapas de cores, esse primeiro mapa é colorido de acordo com a figura de polo inversa, e esse mapa de cores representa em vermelho a martensita, em verde ele está praticamente totalmente transformada, mas em verde a gente ainda vê um pouquinho de austenita. E aqui foi usado um programa chamado ARPGE, em que é possível reconstruir os grãos primários da austenita a partir da distribuição dos pacotes de martensita, né, das placas de martensita. Então, foram identificados 15 grãos e o tamanho de grão foi identificado como 100 micros. Tudo isso são técnicas de EBSD que quem tem familiaridade com EBSD vai ter mais facilidade de entender. Mas mesmo quem não tem familiaridade com EBSD, eu
acho que dá para ter uma ideia do que foi feito aqui, né? A gente vê aqui que as placas têm orientações diferentes, a gente vê que aqui é praticamente 100% transformado, e a gente vê aqui que por algum método, que uma caixa preta qualquer que tem um nome, uma sigla, a gente consegue extrair os grãos da austenita que deram origem a essa martensita. Em primeiro lugar, nós vamos considerar então a relação de orientação entre austenita e martensita nessa amostra praticamente 100% transformada que nós tínhamos, né? E aqui é uma distribuição de desorientação, vamos dizer. Em inglês seria misorientation, em português nós traduzimos como desorientação. Não sei se é uma tradução muito boa, mas é o que a gente vai usar aqui. Então a gente vê, por exemplo, que aqui nós temos o ângulo de desorientação e essas linhas representam as relações de orientação exatas, né? A gente vê que essa distribuição de misorientação, nós estamos considerando apenas o ângulo de desorientação, a gente deveria de fato considerar também o eixo, mas a gente está considerando que o eixo é aproximadamente o mesmo. Então, o ângulo de orientação a gente vê que está próximo, a maior desorientação está próxima de Gröninger-Troiano nesse mapa, né? Fração aqui significa a fração de contornos que possui essa determinada orientação, né? Na verdade, essa orientação representa a relação de orientação entre os dois cristais, né? Então, eu diria que isso não é propriamente a orientação dos contornos, mas dos dois cristais que compõem esse contorno. Aqui está, usando os 15 grãos transformados, a gente tem uma boa amostragem estatística e a gente pode plotar isso no espaço de Euler. A gente vê que a gente vai variando um dos ângulos, o φ2. A gente vê, por exemplo, que Kurdjumov-Sachs está aqui, a orientação de Bain está aqui bastante longe, aqui nós temos pitch, aqui nós temos a relação de orientação que vem da teoria cristalográfica, a teoria da martensita, né? E a gente vê que Gröninger-Troiano, que deu Nishiyama Wasserman aqui, está em algum lugar, que eu não estou vendo. Está aqui, Nishiyama Wasserman está aqui, e a gente vê que o Gröninger-Troiano, aqui são como se fossem curvas de nível de um morro, né? Aqui no topo do morro, quer dizer, que tem a maior intensidade, é a orientação de Gröninger-Troiano, quer dizer, que é a orientação que está presente mais frequentemente, mais intensamente, a orientação de Gröninger-Troiano. A gente vê também que tem um spread, quer dizer, ela não é exata, a gente vê que tem ao longo aqui várias orientações, né? Tem uma dispersão em torno dessa orientação, tanto do lado dela no mesmo ângulo, quanto a gente vê aqui acima dela. Esse ângulo aqui é um ângulo maior, né? Então tem uma certa dispersão. Então esse estudo mostrou que nessa liga quase 100% transformada, a relação de orientação de Gröninger-Troiano é a que melhor descreve a relação de orientação entre a martensita lenticular e a austenita. No entanto, como eu falei, existe um espalhamento significativo em torno da relação de orientação de Gröninger-Troiano. Eu só queria dizer que a gente tem que ter um certo cuidado em relação à generalidade dessa conclusão, porque não se tem ainda certeza absoluta de qual a influência da composição, do tratamento térmico sobre essa relação de orientação. Esse é o resultado que nós obtivemos com uma boa estatística do EBSD nessa liga de 30%. Nós tínhamos também uma amostra que tinha uma transformação parcial de martensita, cerca de 10% em volume de martensita, e fizemos exatamente o mesmo estudo para ver se havia, no início, né, havia alguma diferença de relação de orientação entre o início da martensita e uma martensita 100% transformada. Novamente aqui essas cores vêm da figura de polo inversa, aqui o vermelho é martensita e o verde a austenita, o tamanho de grão
da austenita aqui é cerca de 20 microns, essa espécie era diferente, o tamanho de grão aqui foi menor. Aqui estamos plotando da mesma maneira que plotamos já no gráfico anterior, né? Então, a gente vê que PT é parcialmente transformada e FT eu devia ter traduzido, mas isso foi meu slide original em Dresden. Fully transform, totalmente transformada, que nós já mostramos antes. A gente vê que na parcialmente transformada é até mais intenso, né, a ideia do Greninger troiano. Ela está até mais precisamente locada na transformação, na relação de Greninger troiano. Novamente, a gente pode plotar os resultados no espaço de Euler e a gente vê um resultado muito semelhante ao obtido no totalmente transformado. Novamente, Greninger troiano lá com a intensidade maior, né? E claramente esse resultado é consistente com o resultado que a gente obteve no material totalmente transformado. Então, nessa liga parcialmente transformada, os resultados também sugerem que a relação de orientação é de Greninger troiano, né? Como a gente já tinha obtido anteriormente. Bem, aqui a gente tem um ponto difícil, eu acho, que é por que o espalhamento? Por que não tem a orientação precisa? Porque algumas placas, vamos dizer, têm orientação um pouco diferente da Greninger troiano. Bem, aqui que a gente olha é um gráfico bem interessante, que é o gradiente de desorientação na martensita e na austenita. Nesse caso aqui, o azul é tido como referência em cada caso. Então, as orientações vão se desviando do azul à medida que a cor vai chegando para o vermelho. A gente vê que no centro da placa, onde ela começou a se formar, vide a parte 1 desse vídeo, que é onde é o midrib, né? A espinha, ela se forma primeiro rapidamente e depois a interface vai avançando. Quando a interface avança, a austenita, que é contígua à interface, é deformada, e essa deformação é herdada pela martensita. Isso faz com que a orientação seja diferente. A gente vê aqui, no caso da austenita, a relação longe, a gente tem a referência azul, a gente vê que perto, na interface austenita-martensita, a austenita tem uma outra orientação, que é o resultado dela ter sido deformada durante o crescimento dessa placa de martensita. Ela é deformada e quando a placa cresce, essa deformação é absorvida pela placa de martensita. Aqui o mesmo gráfico, a mesma figura, só que nós aqui, na direção da seta, nós plotamos a desorientação, né? A gente vê que a desorientação vai aumentando, né? A desorientação da referência, que é o centro, é bem superior, 5 graus, né? E depois ela volta. Aqui embaixo na austenita a gente vê que há uma desorientação aí de uns 2,5 graus. Veja, em cristalografia isso é significativo em relação à austenita não deformada, quer dizer, longe da placa de martensita. Então nós fizemos uma experiência, esses 3 pontos aqui, esse vermelho escuro é o não deformado, o azul, triângulo azul, já com um pouquinho de deformação, e a região contígua à austenita, como a gente viu, é deformada. E nós tiramos a média das orientações entre o centro, que tem uma desorientação entre o centro e a extremidade, mas nós tiramos um ângulo médio aqui. Então nós medimos a desorientação entre a média dos ângulos mostrados por essa seta amarela e cada ponto da austenita que a gente tem aqui. Aí a gente vê que a gente tem o spread evidente, né? Entre as 3 diferenças, quer dizer, aparece uma diferença clara entre as 3 orientações, a vermelha escura e a azul, né? A gente vê que elas estão grupadas em regiões diferentes. E está lá o Greninger troiano.
Aqui foi feita uma outra tentativa. Nós agora comparamos regiões não deformadas com não deformadas. Por exemplo, o centro aqui, quer dizer, uma desorientação em relação a essa aqui seria a origem, e aqui seria desorientação zero também. Então aqui seria a relação de orientação entre a espinha da martensita, mid-rib, e uma austenita localizada longe da martensita, quer dizer, sem deformação. Aqui nós teríamos uma situação média, em que aqui no meio da placa há alguma deformação, com uma região já mais próxima em que há alguma deformação. E aqui a região próxima à interface, que seria talvez a maior deformação, com a região da austenita contígua à placa que tem a maior deformação. Então aqui seria sem deformação, deformação média, deformação máxima. A gente vê que o espalhamento, quando a gente compara os pontos correspondentes, quer dizer, os pontos que têm a mesma deformação, o espalhamento é significativamente reduzido. Se a gente compara esse gráfico aqui, por exemplo, né, com esse outro gráfico aqui, olha, diferença de espalhamento entre esses dois, né? Aqui os pontos estão bem mais espalhados do que aqui. Ainda há espalhamento, mas é significativamente menor, por isso que a gente acha que a razão do espalhamento está nessa questão da deformação, provavelmente. Quando a gente compara martensita e austenita com deformações equivalentes, a gente não tem o espalhamento o espalhamento é muito menor. Então, algumas conclusões. Eu sei que esse tema é um pouco árido, né? Mas ele completa o seminário anterior, e essa questão da relação de orientação é uma questão de livro-texto, né? Por isso que é importante a gente ter isso, estabelecer isso de maneira razoavelmente sólida, porque quando a gente lê um livro-texto que fala de martensita, a menção a essas relações de orientação e a menção a quando elas ocorrem, que tipo de liga, né? Tem uma importância na teoria da martensita, qual relação de orientação predomina. Aqui nesse vídeo aqui não temos tempo para elaborar. Bom, então a função de distribuição das orientações, as funções aqui está errado, né? Foi representada no espaço de Euler, né? Isso permitiu que se explorasse melhor a grande quantidade de dados gerados por EBSD. Essa que foi, eu acho que, vamos dizer, a novidade desse trabalho foi os trabalhos anteriores, embora feitos por pesquisadores excelentes. Eles usaram, por exemplo, microscopia de transmissão, que é uma ótima técnica, mas que o número de pontos que você obtém é limitado. E também usaram EBSD, mas também, mesmo com EBSD, não sei se foi por causa da época que foi feito, pelo menos não foi reportado, né? Não sei se eles tinham outros dados que eles não reportaram uma quantidade grande de dados. Então, o nosso trabalho reporta uma quantidade realmente significativa de dados de EBSD, em duas situações diferentes, parcialmente transformado e 100% transformado, e nos dois casos a gente obteve Gröninger troiano. A gente também obteve um espalhamento significativo, e a gente acha que uma possível explicação seria a deformação plástica que é austenita, ou a deformação plástica da austenita que é herdada pela martensita, né? Podem influenciar esse espalhamento, podem acarretar nesse espalhamento. Então, divergindo dos resultados anteriores, apresentados anteriormente por outros autores, isso daí está citado no trabalho publicado, tanto a região central maclada da martensita lenticular quanto a região não maclada, adjacente à interface austenita, exibem a relação de orientação de Gröninger troiano, desde que a gente compare, o espalhamento é minimizado quando a gente compara regiões com deformações equivalentes. Finalmente, eu queria agradecer primeiramente à Fundação Alexander von Humboldt pelo apoio financeiro a mim,
uma bolsa chamada Humboldt Return Award, que foi em função do prêmio Humboldt. Eles nos dão uma bolsa alguns anos depois do prêmio para que a gente volte à Alemanha novamente por 3 meses e faça o que a gente quiser, experimentos que a gente quiser, aonde a gente quiser. E dessa vez me deram a oportunidade de levar comigo um pós-doc, no caso, na época, o Dr. Carl Zilny, que era pós-doc do professor Hugo Sandin, mas ele já tinha acabado de ser admitido, passar num concurso, e passou agora em outro concurso. Então, eu pude levar ele comigo, ele já tinha estado no Max Planck, e então foi tudo muito mais fácil, porque ele sabia já todos os caminhos, nós conseguimos fazer trabalho experimental rapidamente, né, em 3 meses, quase nada, e ele ficou 2, bastante trabalho foi feito, né? Claro que esse trabalho teve que haver um processamento muito grande dessas relações de orientação. Foram escritos programas pelo Davidson, que eu coloquei aqui, Almeida, junto com o Cal. Não foi uma interpretação fácil, porque os programas disponíveis normalmente são para outras finalidades. Nesse caso, nós estamos comparando uma relação de orientação entre 2 fases diferentes. Então, muita coisa teve que ser escrita especialmente para se determinar, por exemplo, o espaço de Euler e coisas no gênero. Queria agradecer também a doutora Dana Zollner pelo convite para visitar a Universidade Técnica de Dresden, né, como eles falam, e também o professor Werner Skotsky, também da Universidade Técnica de Dresden, que me recebeu muito bem e estava presente no seminário com outros pesquisadores da universidade. Fiquei bastante satisfeito com as perguntas e o interesse despertado. Curiosamente, eu acho que eles se interessaram mais pela primeira parte do que pela segunda, porque o professor Skotsky, ele organizou o ICOMAT, então, em matéria de relações de orientação, textura, ele tem um conhecimento bastante bom, e Martin Sitter também. Essa apresentação, então, foi baseada nos trabalhos feitos em cooperação com o professor José Roberto Guimarães, Carl Zilny, professor Dirk Rabe, que me recebeu lá em Düsseldorf, professor Hugo Sandin, lá de Lorena, e o Davidson Almeida Júnior, também lá de Lorena. Queria então agradecer àqueles que tiveram a paciência de seguir as 2 partes do seminário até aqui. Eu acredito que para muita gente a primeira parte vai ser mais interessante, mas para alguns eu acredito que tem interesse em cristalografia, EBSD. Essa segunda parte também, que é um pouco árida na minha maneira de ver, também pode ser bastante interessante. Então, queria agradecer quem conseguiu chegar até aqui e muito obrigado.